Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Igreja bonita e cheirosa, glória a Deus. Bom, mais uma vez eu quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui. É maravilhoso a gente poder cantar, né, gente? É muita alegria. Pensa que prazer a gente ter essa liberdade de estarmos aqui juntos. Ter uma equipe tão bem preparada como essa para ministrar, né? Vim aqui ver o pastor Aliomar nos dirigindo, o pastor Fernando aí orando conosco. Tudo é família de Deus. E isso é lindo demais, isso é bom demais. E eu espero que você esteja aqui com o coração assim, conectado, ligado, buscando realmente para que o Senhor fale com você nesse momento, que essa música tenha acendido o fogo no seu coração, para conhecer-te mais, fogo, como um vendaval, Senhor, vem sobre mim, que a gente possa estar com o coração cheio. E Deus quer acender um fogo do propósito eterno aí dentro do seu coração. Eu espero que ao terminar esta palavra, você saia aqui com algo queimando, sabe? Não somente aquela coisa assim, foi legal, bacana. Mas uma coisa assim, queimando no seu coração, você sair daqui vibrando por Jesus e dizendo: é isso que eu quero aí, Jesus, eu quero isso para a minha vida, deixa esse fogo queimar, eu quero que esse fogo se acenda em mim e fique constantemente queimando em mim. E nós vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 3, versículo 14, a partir do versículo 14. Dá uma olhada nisso aqui. Esse texto é maravilhoso demais. Antes da gente entrar e ler, a carta que Paulo escreve aos Efésios, gente, é um verdadeiro tratado teológico. Sabe por quê? Essa carta fala sobre a soberania de Deus, do Deus soberano, do Deus de propósito, do Deus que na sua soberania enviou o seu Filho para nos salvar, para nos unir nele. Essa carta fala da supremacia de Jesus, a supremacia do Cristo. Ele é supremo. E sabe, Deus em sua soberania, em Cristo Jesus, segundo a sua supremacia, nos escolheu para sermos povo dele, nos escolheu para sermos igreja, nos escolheu para sermos filhos de Deus, para pertencermos ao reino de Deus e criarmos então, enquanto igreja, um novo movimento, porque nós somos nascidos da graça, formados pela fé, e nós somos a comunidade do amor. E enquanto igreja poderosa, por causa daquele que é o cabeça, enquanto igreja poderosa, porque está cheia do Espírito Santo, nós podemos ser transformados. E aí essa transformação vai igual aquela onda de quando você joga uma pedra na água, ela vai atingindo as pessoas que estão ao seu redor, na sua casa, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que estudam com você, as pessoas que de repente estão lá no lazer com você. Eles vão sentindo o impacto da transformação de Jesus na sua vida. E isso vai criando uma nova sociedade. John Stott, escrevendo a respeito desse texto, eu vou citar ele algumas vezes hoje, ele escreve justamente isso, que Efésios é uma demonstração de Paulo escrevendo que o propósito em Cristo Jesus é criar algo novo, que impacte esse mundo, para que o mundo veja que nós estamos dentro de um reino, que é diferente do reino deste mundo. Nós estamos vivendo uma nova sociedade, que é diferente da sociedade que é regida por este mundo. O propósito eterno de Deus é reunir toda a criação em unidade, restaurando a harmonia nos relacionamentos entre o Criador e suas criaturas e entre elas mesmas. Isso está acontecendo por meio de Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, ou o cabeça da igreja, e a plenitude de Deus. E as pessoas tocadas, nós
tocados pelo propósito divino, nós buscamos cumprir, cada um de nós, o papel que Deus nos deu. E cada um de nós podemos dar a nossa contribuição única para o mundo. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: você é insubstituível. Você vai ganhar um sorriso na hora que você falar isso. Você é insubstituível. Tem gente que fala assim: ninguém é substituível. Olha, ninguém é insubstituível. Bom, de uma certa maneira, sim. Por exemplo, nós temos um grande médico. Aí ele falece. Aí diz: ninguém vai substituir esse grande médico. Naquilo que ele fazia, sim, vão surgir outras pessoas. Que talvez até seja melhor do que aquilo que a gente achava que era o melhor. Na área da ciência. Sim, nisso sim. Naquilo que as pessoas fazem, naquilo que as pessoas podem fazer, outros podem vir, até por uma questão daquela pessoa, às vezes muda dali, é tirada desse lugar para pôr no outro lugar, aí põe outro no lugar daquela que foi para aquele outro. Nisso elas são substituíveis, mas eu não estou falando sobre isso. Estou dizendo que você foi criado único por Deus. E para fazer o que você tem que fazer, no que Deus chamou você para fazer, só você pode fazer do jeito que você faz. Você entende? Não existe um outro você. Você já achou no mundo um outro você? Então não dá para substituir você. É nesse sentido. E aí Deus cria uma comunidade do amor. Cada um de nós temos o nosso papel. Você é muito importante para Deus cumprir o propósito dele. Se você não cumprir a sua parte, o propósito de Deus não deixará de existir, ou não vai parar com o propósito de Deus. Mas com certeza você é muito importante, por isso que Deus te criou, por isso que Deus te chamou, por isso que Deus te separou para você, junto com os demais, possa cumprir o seu papel. E cada um de nós cumprindo o nosso papel, nós vamos cumprir com o propósito de Deus, que é esse propósito de unir em Cristo Jesus todas as coisas. Porque quando Jesus morreu, Ele não quebrou apenas a separação que havia entre nós e Ele quebrou principalmente. Porque quando Jesus morre na cruz, Ele quebra a inimizade que existia entre nós e Ele. Mas quando Jesus morre na cruz, Ele também quebra a inimizade que havia entre nós. E Ele nos faz um só, para que em Cristo Jesus, nós juntos cumpramos com o propósito dEle. Que é o quê? Revelar o mistério de Cristo àqueles que não conhecem. E Paulo agora vai entrar, eu estou entrando no capítulo 3, ele fala assim, o propósito eterno de Deus, um fogo do propósito eterno, é justamente que nós como igreja entendamos que há um mistério em Cristo Jesus, que já foi revelado a nós, porque nós vivemos em Cristo Jesus, sabemos muito bem sobre a sua vida, a sua missão, a cruz e a ressurreição. E agora, sabendo desse mistério, nós devemos viver como novas criaturas, para mostrarmos ao mundo, e para que o mundo seja revelado a respeito desse mistério que já está acontecendo em nós. E sabe, Paulo é tão profundo nessa carta, e lá em Colossenses também tem isso, que ele diz assim, que em Cristo Jesus, nós vamos revelando o mistério todo que Jesus veio revelar à humanidade, para que em Cristo nós tenhamos vida e vida eterna e vida abundante. De tal maneira a igreja ensina sobre esse mistério que está em Cristo Jesus, que até o inferno fica percebendo na igreja. Uma vez eu vi um pastor pregando, que ele falou assim, que até o inferno aprende com a igreja. Eu falei, uau, que história é essa? Mas é verdade, está na Bíblia. Até as trevas, elas não conhecem determinados mistérios, e eles vão vendo esses mistérios se revelarem a partir do corpo de Cristo na terra. Então nós estamos aqui para revelar o mistério de Cristo a todos que não conhecem a esse Jesus. E aí nós vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória, e através desse crescimento do corpo, todos nós vamos nos edificando uns aos outros, e também vamos mostrando àqueles que não conhecem
o mistério de Cristo. Olha que coisa linda. É até meio difícil a priori de entender, né? Mas isso está acontecendo por meio de Jesus. Agora nós vamos lá, Efésios 3, versículo 14. E veja o que está escrito assim, ó. Por esta razão, olha como ele começa. Por esta razão. Qual razão? A razão do propósito eterno de Deus, que é reunir toda a criação em unidade e restaurar a harmonia dos relacionamentos entre o Criador e suas criaturas e entre elas mesmas, através de quem? De Cristo Jesus. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Você percebeu aqui o que aqui eu quero mostrar para você, olha, o que é uma oração de verdade? A gente tem que aprender a orar as orações que estão na Bíblia, não é? Porque às vezes a gente pede assim, Deus, como é que ora? Aqui a gente vai aprender um pouquinho. Você conhece a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou, mas a gente pode aprender também com as orações que os apóstolos fizeram. Orações que estão aqui na Bíblia, como pregou aqui o pastor Baso há um tempo atrás. Veja só, por essa razão, a sua oração tem de ter uma razão que valha a pena orar. Eu vou te explicar por quê. Se a gente não tiver uma razão maior por que orar, sabe o que a gente vai começar a fazer? Umas rezinhas. Sempre, você já parou para olhar a rezinha? Sempre começa a reza assim, ó. Você começa aí, você começa a orar por você, você ora pela sua família, você ora porque está precisando disso, está precisando daquilo, porque tem isso. Às vezes até tem intercessões que são, que você julga assim, essas não são tão egocêntricas. Então você vai orando por várias razões. Mas Paulo está ensinando aqui que a nossa oração tem de ter razões que são razões que vão além do aqui e agora. É isso que Paulo está falando. E ele não está proibindo você e ninguém, nenhum de nós, a pedirmos ao Pai aquilo que nós precisamos, não. Mas ele está mostrando através dessa oração, que existem orações que devem fazer parte do nosso dia, que devem nos levar a ter sempre aquela chama. Por exemplo, a chama de que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Vou dizer uma coisa para você. Eu não passo nem um dia, sem orar e pedir para Deus, Deus, que o seu propósito se cumpra na minha vida. Porque a gente tem sonhos, podemos ter sonhos, particulares, pessoais, da família, a gente pode. Mas eu fico assim, Deus, eu não quero só isso, eu quero saber qual é o teu propósito para a minha vida. Eu quero viver o teu propósito. Bom, depois que eu orei, a gente faz intercessões. Começamos orando pelo campo missionário, para que o propósito de Deus se cumpra na vida dos nossos missionários, para que o propósito de Deus se cumpra lá do outro lado, onde está a família Petrelli, na África, ou lá do outro lado, onde estão na Ásia os nossos missionários, tanto lá na Índia, como no Vietnã, e todos os demais missionários, para que o propósito de Deus se cumpra na Europa, onde nós temos 2 famílias de missionários lá, para que o propósito de Deus se cumpra no movimento nas Américas, e em todas as Américas. Eu vou orando pelo propósito de Deus, porque eu entendo que nós estamos aqui, não é só para conquistar as coisas imediatas do aqui e agora. Porque existe um propósito maior e eu faço parte desse propósito. Depois que eu vou orando isso, sim, eu oro. Eu oro pela minha família, eu oro pelos meus filhos, oro por cada um deles, para que eles cumpram o propósito deles, o propósito de Deus na vida deles. E depois eu oro. E eu ponho todos os dias, está escutando, é verdade mesmo, todos os dias, eu ponho a mão na cabeça da princesa Tânia Mara e eu oro, Deus, cumpra o teu propósito na vida da Tânia. Enche a Tânia com teu espírito, me enche com teu espírito, para que nós juntos, porque nós somos um, nós possamos cumprir o teu propósito para a nossa vida. Essa é uma oração que tem razão. Porque você ora por coisas que são passageiras, você conquista essas coisas, tudo bem, ok, você orou, valeu, tá bom.
Ok, eu também oro. Ali na intercessão eu vou orando. A gente precisa de alguma coisa, os nossos filhos precisam de uma coisa, há alguém que ficou desempregado, alguém que... Enfim, todas essas coisas, nós oramos. Mas com todas as coisas existe um propósito. E eu digo sempre a Deus, Deus, eu quero cumprir. E quero que o Senhor cumpra o propósito na vida de cada um de nós. Porque o teu propósito é maravilhoso. A vida vale a pena viver quando você sabe que você tem um propósito de vida. Quando as pessoas vão ficando mais velhas, elas vão perdendo um pouquinho de autonomia. Não é verdade? Eu vejo assim, por exemplo, a gente começa a perder musculatura. E não é muito incomum, quando as pessoas passam dos 80 anos, elas começam a perder um pouco a mobilidade. E sabe, uma coisa, eu estava conversando com uma psicóloga esses dias, tendo em vista que a minha mãe precisou de uns tratamentos, ela tem 88 anos, e ela perdeu a mobilidade, e ela não estava querendo muito comer. E a psicóloga falou assim, olha, nessa idade eles precisam de muito estímulo, porque quando eles perdem, você vai perdendo a mobilidade, e a sua mãe, ela é muito lúcida, então ela começa a perceber ao redor, que ele anda, que ele faz isso, ele tem aqui, ela começa a lembrar de coisas que ela fazia, que ela não pode fazer mais, e uma porção de coisas assim. Sabe o que ela começa a pensar? Será que vale a pena continuar vivendo desse jeito? E aí ela começou a não querer comer mais. Aí eu falei assim, uau, como isso é uma coisa importante, né? Aí ela falou, ela precisa de estímulo. E eu falei assim, qual o estímulo que eu posso dar para minha mãe? E ela sempre gostou de dizer que ela é minha intercessora. E eu comecei a falar com ela, mãe, preciso da senhora, olha, tem uma coisa que estão acontecendo de novo lá no... meu filho, o que é? Aí ela começou. Eu falei assim, então, e aí eu preciso que a senhora fique na intercessão. Porque a senhora é a minha principal intercessora. Ela, sou, então agora a senhora tem que colocar para orar. Ela começou já a reagir. Eu comecei a ficar mais perto dela. Eu vi que a reação era maior. Gente, um propósito move você até querer viver mais e com mais intensidade. Pessoas que não sentem que a sua vida não tem muito propósito, elas começam a desistir de viver. E começam a sabotar a si mesmo. E Deus tem um propósito, meu irmão. Deus tem um propósito para você, e Deus tem um propósito para todos nós juntos. Ou não é verdade? E dentro de um propósito grande, tem outros propósitos menores, a gente vai realizando coisas, né? É maravilhoso, quando você vê as coisas acontecendo. Paulo fala assim, que a oração dele tinha uma razão. Agora, Paulo fala que a sua oração tem uma intensidade. Por essa razão, olha a segunda parte do versículo 14. Acabou uma vírgula, por essa razão, aí depois vem, ajoelho-me diante do Pai. Deixa eu pegar a palavra ajoelho-me. Um judeu, ele ora em pé. O judeu orava em pé. O fato de um judeu fazer isso, ele estava dizendo, bom, tudo que eu orei agora tem sentido, tem significado. Mas agora eu vou colocar intensidade na minha oração. Você entende? Agora eu vou orar intensamente. E não é verdade mesmo? Por exemplo, quantos aqui oram antes de se alimentarem e agradecem a Deus? Né? Nem todos têm esse costume, mas eu diria para você, é um excelente costume. Sabe por quê? Gratidão é uma coisa que vai sempre faltando nas nossas orações. A gente só pede. A gente não percebe. Gente, você está na frente ali. Você vai se alimentar. Quem te deu aquele alimento? Quem te deu a possibilidade de você se alimentar? Você sabe quantos milhões de pessoas passam fome no mundo inteiro? Então é hora da gente agradecer a Deus. Você ter sempre um motivo de agradecer. Isso não acontece normalmente, naturalmente, ou só porque você tem força para o trabalho. Até a força para o trabalho, quem te dá, vem de Deus. Então aí você fala, tudo bem, mas você ora é uma intensidade. Mesmo porque aquela pessoa que está orando muito comprido e você com fome, você já vai falando amém, 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 amém.
Porque, pô, se você com fome, a pessoa não para de orar, né, gente? Bom, mas quando quando o judeu se ajoelhava, ele estava dizendo, agora eu vou orar. Eu tenho uma razão que é muito importante e agora eu vou me ajoelhar. Oração, tem momentos que você tem que pôr intensidade na sua oração. Senão você vai vivendo uma vida tipo o piloto automático. O piloto lá do avião, que tem uma hora que está, agora eu vou colocar no piloto automático. Gente, nós precisamos colocar intensidade em nossas orações. Como disse o pastor Baso naquele dia, ele disse assim, Deus não responde reclamações. Deus responde orações. Deus não responde reclamações. Deus responde orações. Não adianta ficar reclamando da situação, da economia do país, de não sei o quê, injustiça, fracasso, perseguição. O que vai adiantar? Meu irmão, nós precisamos pôr os joelhos no chão e com intensidade orar por aquilo que a gente está vendo que não está bom. Você está vendo um problema dentro da sua casa, você está vendo um problema na sua nação, põe o teu joelho. Intensidade. E a intensidade de Paulo é para que a igreja cumpra esse propósito de anunciar os mistérios de Cristo, para que eles sejam revelados àqueles que passarão a crer, segundo a soberania e escolha de Deus. E agora, irmãos, nós temos nessa oração uma causa, uma intensidade, como o versículo continua. Ajoelhe-me diante do Pai. Gente, a gente tem que perceber quem é o nosso Pai. E ele diz assim, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Quando você está orando, você não pode perder de vista com quem você está falando. Com quem você está falando. Quando você está diante de alguém que você percebe que pode resolver um problema imediato, você sabe de alguém que pode arrumar alguma coisa que pode solucionar este problema. Você não vai lá e fala com ele de qualquer maneira, ou diz, se quiser fazer, você faz, se quiser fazer, você não faz. Você não fala assim. Você vai lá e fala assim, não posso perder essa oportunidade, eu tenho esse negócio para resolver aqui, e agora ele pode resolver o meu problema. Quando você está diante de uma pessoa dessa e você nota que ela não se importa com o que você está falando, você já começa a ver, ele não vai me atender. De repente você chega perto de uma pessoa e você percebe que ela se interessa pelo que você está falando. Ela quer até resolver o seu problema, mas mais tarde você descobre que ele não tem ou autoridade ou recursos para resolver o seu problema. Mas quando você ora, você está diante do Pai. É o teu Pai. É aquele que Jesus ensinou. Pai nosso. Paulo está fazendo essa oração assim, pode lembrar da oração do Pai Nosso. Ele tem uma razão e ele chama Deus de Pai, porque o nosso Deus é o nosso Pai. E esse Pai, primeiro de tudo, ele se importa muito com você, mais do que qualquer pessoa dessa terra, mais do que o teu pai, do que a tua mãe aqui na terra, mais do que o teu esposo, do que a tua esposa, do que o teu filho. Ele se importa com você, ele se importa com você. E quando você vai orar, entenda que você está diante de alguém que se importa com você, ele é teu Pai. Você entende? Ele é teu Pai. E esse Pai, a quem você está pedindo e orando, gente, é um Pai que pode todas as coisas. Você entende? A oração, ela é super poderosa, porque você está conversando com alguém, e nós desprezamos, ou quando, no máximo,
subestimamos a oração. Você não acha que a gente subestima a oração? A gente subestima. Só você vê o tanto de gente que vem em reuniões de oração. É só você ver na sua agenda o quanto tempo você dedica para orar. Você acha que ali você está parado, orando. Parece que quando você vai chamar alguém, ele está falando, não, peraí, eu estou orando. Pô, você vai ficar orando aí? Temos que fazer um negócio aqui. Parece que a oração é alguma coisa totalmente passiva. A oração não é isso. A oração, você está conversando com teu pai, que se interessa por você, e que tem o poder de fazer todas as coisas. Por isso que Jesus orava tanto. Jesus passava um dia cansado de atender pessoas. Trazia uma porção de endemoniados, trazia uma porção de gente doente, trazia uma porção, era todo mundo ali, Jesus orava por todos, e de repente ele sumia, os apóstolos iam procurar ele, onde que Jesus estava? De madrugada orando. O Filho de Deus encarnado entendia que ele precisava. Eu falo, Deus, me desperta mais para orar, Senhor. Mas ficar em todo o tempo orando. Falo, me lembra, Deus, a hora que eu vou fazer uma coisa, eu não preciso só toda hora ir lá parar tudo que eu estou fazendo. Se bem que tem hora que você tem que parar tudo que você está fazendo. E ir para o seu quarto orar. De preferência, ore no começo do dia. Porque depois que você levanta e começa a correria, aí é difícil. Mas você ora. Mas só que eu peço para Deus, eu acabei de orar aqui no meu quarto, eu orei com a princesa Tânia Mara, mas eu não quero parar de orar. Eu quero chegar num lugar e dizer, Deus, estou aqui, o Senhor está comigo, o Senhor quer que eu faça aqui, qual é o teu propósito de eu vir aqui? Deus, eu quero fazer a tua vontade, porque a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e agradável, eu quero cumprir o teu propósito. Como é que eu posso manifestar Jesus? Como é que eu posso fazer Jesus conhecido? Como é que eu posso fazer o mistério de Cristo conhecido? Para a gente estar o tempo todo em busca disso aí. E essa oração, entregar tudo ao Pai, pelo qual se chama toda a terra, é muito importante. Feito isso, gente, eu preguei só em 2 versículos até agora. O negócio é incrível. Agora nós vamos para os outros, para o corpo da oração. E ele fala, oro para que, olha aí, hein? Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Você percebeu o versículo? Ele está orando. Ele está orando para que os nossos irmãos sejam fortalecidos no poder do Espírito Santo. Olha só, oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito. Efésios 3,16, ele está falando, nós vamos ver aqui algumas fontes e algumas intercessões. A primeira fonte aqui é o poder do Espírito Santo. Primeiro item aqui é o poder do Espírito Santo. E a intercessão nossa deve ser, fortaleça-me no poder do Espírito Santo. Para cumprir com o propósito, eu preciso de fortalecimento no poder do Espírito Santo. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito. Existem duas palavras muito importantes aí. A primeira palavra é é até difícil falar esse negócio aqui no grego, gente. Krataiomai. Eu só estou transliterando. Que significa fortalecer, tornar forte.
E a outra palavra que está ligada a essa é dunami, que é o poder, é a energia. E o pedido aqui é que a igreja sempre seja cheia desse fortalecimento no poder do Espírito Santo para cumprir o seu chamado. O Espírito Santo é uma pessoa com a qual você pode conversar. Sabia disso, gente? Você pode chegar para o Espírito Santo, eu preciso do Senhor Espírito Santo. Você conversa com o Espírito Santo, diz assim: Espírito Santo, agora Jesus subiu e enviou o Senhor, agora nós estamos sobre o seu ministério. E o Senhor Espírito Santo, no Senhor Espírito Santo, eu fui batizado, pessoa maravilhosa do Espírito Santo, eu fui batizado no Senhor. E eu sei que o Senhor habita em mim, o Senhor habita na igreja, eu faço parte da igreja. E agora eu quero que esse poder me faça viver uma vida de propósito, de significado para a glória de Deus. Então fortaleça-me, 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 Espírito Santo. Eu sei que pode haver uma discussãozinha aí sobre a questão teológica de batismo do Espírito Santo como segunda bênção, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui. O que eu quero dizer para você é que o Espírito Santo habita em nós. E que você precisa pedir para que esse Espírito Santo, você precisa se abrir para que esse Espírito Santo fortaleça você no seu interior. Paulo está orando e eu estou agora orando e falando para você. Peça ao Espírito Santo que fortaleça você lá por dentro, para que você não tenha uma vida mais ou menos, mas que no poder do Espírito Santo você provoque impacto no mundo de hoje. Impacto no mundo de hoje. E a gente pode fazer isso no poder do Espírito Santo. Nós precisamos buscar avivamento. Nós temos o Espírito, mas nós estamos plenos do Espírito. Nós estamos sendo batizados continuamente na plenitude do Espírito Santo. Uma das marcas da igreja primitiva, lembra do escola? Você faz parte da escola. É um acróstico. Primeiro, o E é de ensino e o S é de sinais e maravilhas. Você cheio do poder do Espírito Santo, a sua vida passa a ter significados diferentes. E Deus usa você de maneira sobrenatural. É verdade. Levanta todo dia e pede: quero ser cheio do poder do Espírito. Senhor, Paulo orou pela igreja, está na sua palavra, eu quero ser cheio do poder do Espírito. Eu quero me encher da pessoa do Espírito Santo. Eu quero me encher da presença de Deus. Porque quando você se enche da presença de Deus, você está pegando fogo. O seu coração está pegando fogo. Porque você está cheio da presença de Deus. E o lugar que você chega, na onde você chega, aquele ambiente reconhece o poder do Espírito Santo que está em você, porque você está cheio da presença de Deus. Igreja, nós precisamos buscar esse avivamento. Nós não fomos chamados para ser uma ONG só. ONG, que bom que tenha ONGs que façam os trabalhos sociais, que a gente tem projetos que... Amém, glória a Deus. Mas igreja não é ONG. Igreja não é uma organização não governamental para falar alguma coisa. Igreja é o corpo de Cristo, batizada no Espírito Santo, para fazer aquilo que nós não podemos fazer sem a capacitação, sem o poder do Espírito Santo. Teve aí o alinhamento dos planetas, né? E teve algumas coisas que dava para enxergar a olho nu. Um dia desses atrás, eu gosto muito de olhar para o céu. Eu vi o planetinha vermelho, dava para enxergar a olhos nus. Eu gosto muito, tem um cunhado meu que brinca comigo e fala assim: cara, você devia ser astronauta, porque você gosta dessas coisas. Eu acho que... Não, mas olha, e a hora que eu vejo a lua, você já viu que linda é a lua cheia? É lindo demais, e quando ela fica mais alaranjada?
eu paro para contemplar. Primeiro, porque a natureza me lembra quão pequeno eu sou. Dá uma olhada o tamanho de você diante desse universo de Deus. Ela me lembra sempre. Mas sabe o que a natureza me lembra? Que o Deus que criou todas essas coisas, que é muito maior que eu, que é muito maior que a natureza que Ele próprio criou, que eu me vejo tão pequeno, é um Deus maior que todas as coisas, que me amou tanto, que entregou o seu próprio Filho para morrer por mim. E aí eu me sinto quanto eu sou amado. A natureza, ela me revela essas grandezas de Deus. Por isso que eu gosto de olhar. Gente, para fazer o que Deus quer que nós façamos, nós não vamos fazer isso na força da nossa carne, você entende? Por mais esperto que nós sejamos. E de repente pode ter alguém que tenha dinheiro e fala, eu vou investir nisso aqui. Não tem, não é poder do dinheiro, não é poder de mídia, não é poder das expertices, das inteligências humanas. O que a igreja tem para fazer, para cumprir esse propósito eterno, só pode ser fortalecido no íntimo do ser de cada um de nós, com poder, por meio do seu Espírito. Não tem outra saída. A gente tem que buscar o Espírito Santo. A gente tem que buscar a plenitude do Espírito Santo. Nós temos que buscar a presença de Deus. Tudo fica diferente. Você já notou quando uma pessoa se converte, a diferença que ele faz no meio da família dele? Ele chega lá, um filho se converteu. Quantas histórias dessa a gente sabe? O filho se converte, chega lá, o pai fala, uai, essa menina está diferente, hein? Que coisa, mudou demais, o que será que aconteceu? Quando uma esposa se converte, o marido fala, uai, conversões, o Espírito Santo, a pessoa cheia do Espírito, chega naquele ambiente que ela era de um jeito, agora é do outro, ela começa a expressar a presença de Deus, e as pessoas querem saber o que está acontecendo aqui. Você já viu os pequenos grupos, quando as pessoas estão ali unidas, e elas estão, aquele pequeno grupo está ali buscando a Deus, cheio do fogo, do propósito de Deus, as pessoas começam a ir ali e falam, uau, que negócio legal, e aquele pequeno grupo começa a crescer, a gente está se interagindo, no poder do Espírito Santo, todas as coisas são diferentes. Segunda fonte, é a fonte do desejo. Primeira fonte é a fonte do poder, e a intercessão deve ser, fortaleça-me no poder do Espírito Santo. A fonte do poder é o Espírito Santo, e a fonte do desejo é o coração, e a intercessão tem de ser, seja o dono do meu coração. Veja, versículo 17 agora do capítulo 3. Para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, seja o dono do meu coração. Seja o dono do meu coração. Você diz assim, não, mas Jesus já é o dono do meu coração. Aqui, nessa parte, há outros dois verbos sobre ser. O pastor Felipe Breda, esses dias, não sei se vocês se lembram, ele pegou nesse texto e usou essas palavras também. Um verbo no grego é o paroikel, que significa habitar provisoriamente. Esse verbo era usado tipo assim, alguém que chega numa cidade e vai para uma pousada, para uma hospedaria, ali naquele tempo. Então ele passa pela hospedagem, mas ele vai habitar ali durante alguns dias, é uma habitação provisória. Agora, o katoikel significa habitação permanente. Era usado geralmente para a residência da pessoa. Não, aquela pessoa, ela não está
Ali não é um hotel onde ela passou, dali um dia ela vai sair. Não, ali é a casa dele. Por mais que ele saia e vá para outro lugar, ele vai voltar ali. Ali é a residência dele, é o endereço dele. Aquilo ali é propriedade dele. Paulo está dizendo assim, que Cristo habite em seus corações, não como um visitante, uma pessoa que está de passagem, mas a oração de Paulo é que Cristo habite como o proprietário permanente do seu coração. Isso significa que os seus desejos, porque aonde estão os nossos desejos? No nosso coração. Isso significa que se Cristo habita em mim, os meus desejos não são mais os meus desejos, porque eu entreguei o meu coração para quem? Para Jesus. Agora eu quero que os desejos de Jesus sejam os meus desejos. Que os sonhos de Jesus sejam os meus sonhos. Que o propósito eterno de Deus cumpra em meu coração. Por quê? Porque quem é o dono do meu coração? Jesus. Muitas vezes a gente se decepciona, a gente se desilude e até perde a esperança, porque o nosso coração não está conectado aos desejos do nosso Senhor Jesus. E o nosso coração é enganoso. Ele pede muita coisa que não precisa. Quando o seu coração pede muita coisa que você não precisa, e você dá ao seu coração aquilo que você não precisa, quando você obter aquilo, perde o valor. Você fala assim, lutei tanto por isso aí que é. Quanta gente lutou para ser famosa e a fama acabou matando essa pessoa. E ela nunca foi saciada por fama. Fama não sacia fome de ninguém. Quanta gente quis ter dinheiro, depois teve dinheiro e fala, dá dinheiro. É legal ter dinheiro? Claro que é legal ter dinheiro. Mas não sacia a fome mais profunda do seu ser, não sacia. O que Paulo está orando aqui é para que nós entreguemos de verdade o nosso coração a Cristo, de tal maneira que não sejam mais os meus desejos, mas os desejos de Jesus. O meu coração agora, ele tem fome e sede de fazer o que Jesus quer que seja feito em nossas vidas. Você não será decepcionado. E por fim, porque o tempo está indo embora, a fonte da apropriação, a mente, e a intercessão é: dá-me a mentalidade do amor. Oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Deus é o quê? Deus é amor. Deus é amor. Se nós estamos cheios da plenitude de Deus, nós estamos cheios do quê? Lembra que eu falei que quando Paulo está orando para acender esse fogo do propósito eterno, o propósito de Deus é criar uma nova humanidade em Cristo Jesus. Uma nova humanidade em Cristo Jesus. E a marca da nova humanidade que Cristo veio criar tem como a virtude principal o amor. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Isso é marca de identidade de discípulo. Sem amor a gente não é igreja. A gente tome muito cuidado com essa questão de que quanta injustiça. Aí você vai sendo movido assim por aquela questão da indignação. Sabe quando você fica indignado? Estou indignado com isso, estou indignado com aquilo. E o mundo está muito polarizado. Aí você começa a ficar, uau, que ira. A ira não é pecado, é verdade, a ira não é pecado em si. Mas você vai se enchendo de ira. Aí você vai elegendo pessoas que viram o alvo da sua ira. Aí você fica com raiva, você fica com ódio. Tira essa raiva, esse ódio do seu coração em nome de Jesus.
Você deve lutar pelos valores do Evangelho, você deve lutar por justiça, você deve lutar por liberdade, você deve lutar, seja lá pelo que a gente vai lutar. E a gente tem que fazer isso com intensidade, com um propósito, mas não confunda as coisas. Pessoas podem até ser usadas pelo diabo, e o príncipe deste mundo é o diabo. Mas essas pessoas não são o diabo, por mais que você ache que elas são. Elas não são. E a nossa manifestação, não deve ser a manifestação. Você vai condenar um pecado, seja qual pecado você esteja imaginando agora. Você vai condenar o adultério, você condena junto o adúltero. Jesus condenou o adultério, sim ou não? Mas ele condenou a mulher adúltera. Você entende a diferença? Todo pecado você condena, mas você tem que saber separar a pessoa, para que haja esperança, para que a pessoa que está sendo dominada por aquele pecado, ela seja livre daquele pecado, por causa do amor de Jesus. Quando você condena uma pessoa no seu coração, quando você julga essa pessoa no seu coração, com a mesma medida que você julgar, você será julgado. E que atire a pedra quem não tiver nenhum pecado. Aí você fica como? O amor, ele gera perdão. O amor, ele gera perdão. O amor, ele gera perdão. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E sabe por que a graça foi operada? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este é o amor de Cristo, é o amor revelado em Cristo Jesus. Que Deus nos amou primeiro. Nós não merecíamos o amor de Deus. Nós não merecíamos ser aceitos por Deus. Mas Ele nos amou tão profundamente, que mesmo quando a gente deu as costas para Ele, mesmo quando a gente disse, somos seus inimigos, Ele não se importou com isso. Mesmo quando Ele estava levando sobre si todo o nosso pecado, lá na cruz do Calvário, Ele apanhou, estava sofrendo lá, Ele não virou as costas para nós, Ele não disse, chega, vou sair dessa cruz, Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, e o que eu estou fazendo, eu vou fazer por amor, e vou até o fim, e tendo-os amado, amou-os até o fim. A nossa marca tem de ser o amor. Olha o que John Stott disse. O amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade. Suficientemente comprido para durar toda a eternidade. Suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado. E suficientemente alto para levá-los ao céu. E vamos terminar dando glória a Deus? A fonte do sucesso é isso que a gente acabou de fazer. Dar sempre glória a Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. De acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele é a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém? E eu quero terminar também então com mais uma expressão de John Stott, quando diz assim, a Ele seja a glória, exclama Paulo. A este Deus com poder para ressuscitar, ao único que pode fazer com que o sonho se torne realidade. O poder vem da parte dele, a glória deve ser dada
a Ele. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, no corpo e na cabeça, na comunidade da paz e no pacificador, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Fique em pé, vamos louvar a Deus.